Pessoal, boa tarde, mais uma vez, né? Dando continuidade às nossas atividades, nós agora teremos uma outra mesa redonda, a formação, extensão e pesquisa no Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares, CERPIC. E para compor a mesa, eu gostaria de convidar o professor Alexandre Franco Barreto, psicólogo com formação em análise bioenergética e doutor em educação. Professor Rodrigo Gustavo de Carvalho, fisioterapeuta com formação em shiatsu aquático, doutor em educação física. Camila Mahara, enfermeira, mestre em ciência, especialista em saúde pública e enfermagem do trabalho. Josicleia Oliveira de Souza, psicóloga, especialista em saúde mental, residente em saúde da família e comunidade e auriculoterapeuta. Boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse momento para poder falar desse trabalho, né, que a gente iniciou não há tanto tempo, né, mas tem já tido experiências bastante significativas. Eu quero agradecer a Aldimar, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui hoje à tarde compartilhando essa experiência do trabalho de práticas integrativas, né, por esse espaço aberto na programação aqui do evento. Quero saudar também aqui todos os colegas da mesa, as colegas, né, porque, de fato, esse trabalho que a gente vai partilhar um pouco, ele é feito a muitas mãos, né? Tem vários terapeutas que não estão aqui presentes no momento, mas que compõem todo o funcionamento do CERPIC, e, na verdade, são eles que fazem com que tenha vida, de fato, esse serviço, né? Então, eu vou falar rapidamente assim das práticas integrativas e complementares, só para situar vocês nesse contexto, para quem não tem uma aproximação com essa discussão. Mas, bom, de um modo geral, as práticas integrativas e complementares, elas são uma política em termos de Ministério da Saúde, né? Uma política pública relativamente recente. A gente está contando aí agora com 12 anos de existência da política nacional. Talvez alguns de vocês tenham visto no último ano e mais recentemente aí nas últimas 2 semanas, talvez notícias e matérias acerca dessa temática, porque o Ministério da Saúde, ele publicou no ano passado, em março do ano passado, uma portaria que ampliava a quantidade de práticas integrativas e, mais recentemente, na semana passada, né, na semana retrasada, ele anunciou uma nova ampliação e, na semana passada, ele publicou uma nova portaria, ampliando ainda mais o rol das práticas integrativas e complementares. Então, hoje, o Ministério da Saúde reconhece 29 práticas, né, e existem municípios e estados que reconhecem ainda um volume maior ainda de práticas do que o Ministério da Saúde reconhece. Mas do que se tratam essas práticas, né? Então, de um modo muito geral e também sucinto, o Ministério da Saúde reconhece que essas práticas são uma série de técnicas, recursos ou racionalidades terapêuticas, né, que abordam, né, de uma maneira não invasiva os cuidados humanos. Geralmente elas têm uma finalidade mais de prevenção, de promoção de saúde e de recuperação do processo de capacidade do próprio organismo de promover a cura, de promover uma melhora, de promover um bem-estar, um maior equilíbrio. Então, de um modo geral, essas práticas integrativas estão situadas aí. Essa
essa visão do Ministério da Saúde, né, ela está muito alinhada também, em certa medida, com o que promulga a Organização Mundial de Saúde, né? Então, a Organização Mundial de Saúde ela tem uma seção específica, né, que ela não chama de práticas integrativas e complementares. A nomenclatura na Organização Mundial de Saúde é medicina tradicional e complementar. E dentro da Organização Mundial de Saúde, então, existe uma compreensão de que as medicinas tradicionais, assim como as abordagens e terapias complementares, né, elas são também importante recurso e veículo para a efetivação das políticas públicas de saúde em todos os estados, nações, signatários, né, da Organização Mundial de Saúde. Enfim, de um modo geral, essas práticas integrativas elas são já requisitadas em documentos internacionais, são recomendadas, né, em termos de políticas e de regulamentações específicas para serem implementadas nos países, né, desde da década de 70 já se tem um movimento para isso. No SUS, no âmbito do SUS, a gente vê muitas iniciativas tendo início, né, antes mesmo da formulação do SUS, né? Já na década de 80, já existiam serviços e programas que trabalhavam com essas diversas práticas. Lógico que com a efetivação do SUS e mais com um processo de expansão e de desenvolvimento, de direcionamento para a atenção primária à saúde, a partir da estratégia de saúde da família, enfim, na década de 90 e início desse século, fez com que as práticas integrativas elas fossem também se aproximando desse contexto de serviço. Entretanto, né, no âmbito também da atenção especializada, de nível de média e alta complexidade, né, as práticas integrativas têm ganhado cada vez mais espaço, né? Então, se a gente olhar para o país, a gente vai ver que nos principais municípios, né, ou no Distrito Federal, em Brasília, onde essas práticas elas têm sido efetivadas na política, nós vamos encontrar centros de referência específicos. E esses centros de referência, eles ocupam muitas vezes um papel de média complexidade, né, devido ao volume de ofertas que eles têm e muitas vezes servirem de contra-referência para algumas demandas de pouca resolutividade na atenção primária, né. E nos serviços hospitalares também tem crescido, né, essa busca pelas práticas integrativas e complementares. O Hospital Albert Sabin de São Paulo, que é um hospital de referência em termos de modelo hospitalar, né, em termos de reproduzir também uma referência nacional no que há de mais inovação e tecnologia dentro do âmbito hospitalar, ele tem uma área específica para o que se chama de medicina integrativa, onde tem incorporado várias práticas integrativas no processo de cuidado. Mas se a gente vai para o âmbito dos hospitais públicos, né, e mais especificamente os hospitais universitários, a gente percebe também que cada vez mais os hospitais universitários têm incorporado as práticas integrativas, né? A exemplo da Universidade Federal da Bahia, que a gente contou com a presença, inclusive ano passado, da Diana Pedral, que é uma médica infectologista ligada ao Hospital Universitário da Universidade Federal da Bahia, assim como a gente tem na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Unesp, né, e em vários outros hospitais universitários ao redor do país, cada vez mais implementando essas práticas. Bom, fiz um panorama geral, né, mas, na verdade, a minha principal função aqui vai ser de mediador, então eu já vou passando a palavra aqui para as colegas e para Rodrigo, né, porque quem vai contar um pouco da nossa história aqui específica, né, das práticas integrativas, nesse diálogo, nessa relação com a HU, né, vão ser eles que vão trazer um pouco dessa história e a gente vai poder dialogar e debater um pouco mais sobre isso. Tá? Obrigado. Bom, gente, boa tarde.
Eu vou falar um pouquinho, o professor Alexandre, quando, né, já que ele vai conduzir essa mesa, ele pediu para eu abordar um pouquinho sobre a construção desse centro, né, desse centro de referência em práticas integrativas e complementares aqui no Vale do São Francisco. E aí eu vou falar um pouquinho com toda a trajetória, né, desde o princípio até chegarmos aqui, certo? Pode passar. Então, na verdade, eu fiz essa apresentação, não sei se eu vou conseguir me guiar tanto por ela, mas só para eu não me perder um pouquinho na minha fala, porque eu falo um pouquinho muito. Mas, então, assim, inicialmente, eu concluí o mestrado, eu fiz um mestrado na área de fitoterapia com o professor Jackson, e eu não sei se vocês sabem, mas a fitoterapia é a utilização de plantas medicinais para o tratamento de doenças e é uma das práticas integrativas e complementares. Inclusive, está lá na política que o professor referenciou, né? Mencionou anteriormente. Então, quando eu terminei o mestrado, como eu gosto muito da área acadêmica, então adoro desenvolver pesquisa e extensão, desde a graduação eu fiz isso com muito amor, muita dedicação, eu queria permanecer desenvolvendo algum projeto. E, por isso, eu pensei na possibilidade de desenvolver um projeto como eu já gostava e sempre tive muita curiosidade de aprender um pouco mais sobre as outras práticas integrativas e complementares, já que meu domínio era apenas na área da fitoterapia. Então, eu pensei em desenvolver esse projeto. Mas uma andorinha só não faz verão, né? Então, eu fui atrás do professor Alexandre, que é referência em práticas integrativas e complementares aqui na Univasf, e firmamos uma excelente parceria. E, desde então, a gente começou a tentar desenvolver esse projeto, que, inicialmente, ele teve durabilidade de 1 ano, que foi de 2016, de julho de 2016 até julho de 2017, que foi intitulado, teve um edital no HU, né, no PIBEX, e a gente escreveu, submeteu o projeto, e o projeto foi aprovado. Teve durabilidade de 1 ano, né, de 2016 a 2017. O projeto foi intitulado Cuidado, além da biomedicina, práticas integrativas e complementares para pacientes e acompanhantes do HU Univasf. Então, vocês veem que, pelo próprio título, ele restringe muito, né? A ideia, inicialmente, era apenas atender pacientes e seus acompanhantes dentro do hospital, né? Pode passar. Então, o objetivo desse projeto, né, era possibilitar, né, ofertar práticas integrativas e complementares para pacientes e seus acompanhantes dentro do hospital universitário. E outros objetivos específicos, como também formar profissionais da própria instituição, do hospital, e alunos voluntários em algumas práticas integrativas para que eles fossem disseminadores dessas práticas, né, e ajudasse nessa oferta, né? Pode passar. Então, como eu já tinha falado, esse projeto, né, inicial de 2016, que durou de 2016 a julho de 2017, ele atendeu 350 pessoas e contou efetivamente com 8 voluntários. Assim, eu coloquei efetivamente, inicialmente foram vários, mas, assim, eu coloquei 8, porque a gente fechou o relatório final só com essas 8 pessoas, que foram as pessoas que, de fato, permaneceram do início ao fim no projeto, efetivamente trabalhando. E aí desenvolvemos atividades nas áreas de fitoterapia, ioga, biblioterapia, reiki e auriculoterapia. Então, eu acho que, para um projeto inicial, realmente foi uma demanda bastante positiva. A gente conseguiu atender um grande número de pessoas, né? E conseguimos envolver uma quantidade razoável, uma quantidade bastante significativa também de voluntários, que inicialmente foram muitos, mas depois a gente acaba se perdendo. E aí, no fechamento do projeto, a gente contou efetivamente com 8. A gente pôde contar durante todo o projeto efetivamente com 8 voluntários nessa primeira fase, né? E aí, depois, né, terminando essa fase do projeto, o professor Alexandre, sonhando bem longe, né, ele pensou, não, a gente agora, esse projeto vai continuar, mas a gente vai dar uma cara nova para esse projeto. A gente não quer só atender os pacientes do HU, não. A gente quer atender todos os pacientes do Vale de São Francisco, todas as pessoas do Vale de São Francisco
que tenham interesse pelas práticas integrativas e complementares. Eita, professor, confesso que eu fiquei no início assim um pouco com receio, porque a gente, desde o início até então, a gente não tem recursos financeiros para desenvolver o projeto, né? Realmente, assim, foi uma causa, eu estou vendo, se eu estiver enganada, professor, me diz, mas eu acho que no momento só estou vendo Jaque, aqui de terapeuta voluntária, né? Então, ela veio representar o nosso grupo com mais de 35 voluntários. Então, isso eu tive um pouco de receio, conversei com o professor Alexandre, inclusive eu disse, prof, confesso que eu tenho medo, porque como é que a gente vai conseguir tantos voluntários, literalmente, gente, voluntários, que pagam pela sua passagem para vir, gastam combustível do próprio bolso, eles não recebem nada, apenas a satisfação em ajudar e cuidar o outro de uma forma diferente do modelo hegemônico, que eu acho que isso é o que motiva muito todos os profissionais que hoje fazem parte do SERPIX, né? Essa força de vontade de fazer diferente e realmente ter um cuidado diferenciado para aquele paciente que demanda realmente de cuidados específicos e individuais, que a gente vê que o modelo biomédico, ele foge um pouquinho disso, né? Ele é um cuidado bem geral, assim, nada muito específico, nada holístico, que é o que propõe as práticas integrativas, né? Pode passar. Bom, então, surgiu, né, no ano passado, e bem rápido, viu? Porque a gente, quando pensou, o professor já tinha juntado tanta gente no grupo, que era para adicionar tanta gente, que eu comecei a adicionar, eu disse, não, prof, eu vou botar todo mundo como administrador do grupo, porque todo deu uma carinha nova, então não dá. Então, o professor, assim, foi mérito dele, realmente, ele conseguiu, assim, juntar, ele é bem envolvido, né, com essa temática de práticas integrativas e complementares, e ele conseguiu juntar muitos voluntários, mas eram muitos mesmos, e, assim, muitos que iniciaram e até hoje permanecem, né? Que o quantitativo, até falei em um outro slide, hoje a gente conta com 35, mais ou menos 35 voluntários. É porque eu fui contando, viu, Josi? Viu, professor do grupo? Eu fui contando 1, 2, 3, aí eu cheguei nesse número, né? Nesse valor. Então, o Centro de Referências em Práticas Integrativas e Complementares aqui do Vale de São Francisco, né, as atividades foram iniciadas no ano passado, né, e a gente ainda hoje desenvolve. A ideia realmente é institucionalizar, né, realmente é permanecer com as atividades, né, no centro. E a ideia do centro é reunir, né, o ensino, a pesquisa e a extensão, certo? Então, o ensino como forma de formação. A nossa ideia, que assim, até então a gente não conseguiu efetivamente começar, mas porque também a gente começou no final do ano passado, né? Então mas começaremos em breve, porque a ideia é isso, já temos muitos voluntários para isso, graças a Deus. Então, o ensino é possibilitar a formação de alunos voluntários e profissionais do hospital que tenham interesse e um maior conhecimento nessas práticas integrativas e complementares, inclusive para eles terem ideia e até mesmo tanto dos alunos, né, a ideia não é só formar os alunos e os profissionais do HU, como também formar os profissionais do NASF, que Josi vai falar um pouquinho para a gente do NASF e do PSF, que hoje estão trabalhando com a gente em conjunto na referência dos pacientes, certo? Então, o ensino nessa parte de formação, a pesquisa, que o professor Rodrigo vai falar um pouquinho sobre o que estamos pesquisando, os questionários que estamos aplicando para a gente conseguir juntar dados para, ao final, publicar artigos para realmente comprovar a eficácia dessas práticas integrativas, né, na terapêutica. E a extensão, que é o projeto, é esse desenvolvimento de realmente possibilitar um cuidado diferenciado, ofertando essas práticas integrativas e complementares para pacientes do Vale de São Francisco. Pode passar. Bom, e os objetivos desse projeto, né, do SERPIX, né, do desenvolvimento desse SERPIX? Ofertar assistência gratuita em PIX, né, aos usuários do SUS do Vale de São Francisco, né, esses referenciados tanto do HU como do NASF. Hoje a gente tem alguns grupos, né, de apoio do município, como o grupo de fibromialgia, que também referencia, de lúpus, que também está referenciando pacientes.
contribuir para a melhora de saúde e qualidade de vida dos pacientes atendidos pelo projeto, né, pensando nesse cuidado, nesse olhar diferenciado, fugindo um pouquinho do modelo hegemônico, né, e possibilitando um cuidado integral para esse paciente, que muitas vezes não responde tanto ao tratamento biomédico e, às vezes, vai em busca de uma melhora, de um melhor atendimento, de um cuidado mais amplo, né? Ofertar cursos na área de PICS, né, para profissionais do HU, equipe de NASS e PSF, que eu já tinha comentado anteriormente, que a ideia é formar, esclarecer que essas práticas existem, porque do mesmo jeito que eu vi na palestra anterior, que nós não somos formados para entender, para se portar numa situação de morte, né, de má notícia, na graduação também pouco a gente tem conhecimento sobre essas práticas integrativas e complementares, que sim, a maioria tem já credibilidade científica, tem comprovação científica, mas que a gente precisa estudar mais para publicar mais artigos e dar um maior embasamento, né, para elas. Então, na graduação, a gente não vê isso. Eu confesso que, na minha graduação, eu sou formada na enfermagem, aqui pela Univasf, e o único contato que eu tive com as PICs foi num curso, no curso extra, né, curricular que eu fiz de fitoterapia. Na verdade, nem era da grade curricular do curso de enfermagem. Então, a gente não tem tanto contato. Então, é uma boa oportunidade, o projeto possibilita essa oportunidade, né, de formar os alunos e os profissionais já formados para ter um pouco mais de conhecimento sobre essas práticas que existem e têm sem credibilidade científica, embasamento, comprovação. Realizar e publicar estudos sobre a efetividade e eficácia das PICs, né, que aí o professor Rodrigo ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Pode passar. E firmadas, sim, e aí, os objetivos esses, então, o projeto, né, eu já tinha falado sobre isso, mas o SERPICS, ele realmente teve um grande desenvolvimento, porque o professor Alexandre, ele está rindo aqui, achando que não foi mérito dele, mas foi mérito, sim, dele, né? Inicialmente, éramos só 2, mas aí ele correu atrás e ele conseguiu, hoje, montar um grupo de de aproximadamente 35 pessoas, né? E pessoas que, efetivamente, desde o início até agora, estão desenvolvendo um ótimo trabalho voluntário, estão realmente com intuito de ver esse SERPICS, esse centro, desenvolver e institucionalizar para ficar, né? Não só como experiência, mas realmente ser implantado para atender toda a população do Vale de São Francisco. Então, hoje, e como está hoje, né? A gente viu, falei um pouquinho para vocês de como iniciou, né, com um projeto que apenas pensava em atender usuários e seus acompanhantes no HU, e que hoje tomou uma proporção tão grande que só nesses próximos meses a gente abriu mais de 112 vagas, não é isso, Josi? Josi vai falar um pouquinho dos desafios, das demandas e dos atendimentos, mas que hoje a gente já consegue, com a equipe de 35 pessoas, atender muita gente, né? E todos eles voluntários. Então, a gente tem hoje aproximadamente 35 pessoas, ofertamos hoje 15 terapias: cromoterapia, biblioterapia, teta healing, massoterapia, barras de axis, partilha vibracional e meditativa, terapia comunitária, reiki, auriculoterapia, bioenergética, TRE, grupo de movimento, renascimento e cura reconectiva. Certo? Então, eu vou passar para a Josi, que vai falar um pouquinho, né, sobre os desafios desse projeto, né, desse centro, sobre todos os atendimentos, né, e como está a situação hoje, né? Eu falo um pouquinho da construção, do caminho até chegarmos aqui. Ela vai falar um pouquinho como está hoje, e o professor Rodrigo, propriamente da parte de pesquisa, né? Eu só vou dividir esse mérito. Porque, apesar de eu ficar bastante lisonjeado com o reconhecimento, né, dá para ver que a moça aqui é generosa, né? Então, de fato, assim, né, para que a gente tenha uma equipe dessa, um grupo de trabalho desse, é um mérito extremamente compartilhado por todas as pessoas que estão atuando. Verdadeiramente, assim, é algo que, né, assim, toda a disponibilidade que Camila teve, né, para estruturar aquele projeto inicial,
para mobilizar várias pessoas, porque um grupo já estava ali estruturado e mobilizado quando fez aquele primeiro projeto original, e todos os resultados que a gente teve, né? Foi muito importante, por exemplo, o evento que a gente fez aqui, inclusive em parceria com a gestão do HU, que tem sido geralmente muito aberta, receptiva, cooperativa conosco durante essa jornada toda, né? Que a gente trouxe a Diana para cá, que a Diana falou um pouco da experiência das práticas integrativas lá na UFBA. Isso tudo ajudou muito a gente a pensar junto, inclusive o centro de referência, a mobilizar mais pessoas, né? Então, assim, inclusive eu hoje em dia, minha função é tão pequena nesse projeto, né? Em termos de atuação, é tão pequena que tem pessoas que estão muito mais ativas nessas atividades todas. Inclusive uma dessas, que é assim, uma grande giganta nesse processo de estruturação, de articulação e do funcionamento do fluxo do serviço, né, de mobilizar os terapeutas, de manter um diálogo aberto, motivador, amoroso, respeitoso com todos os voluntários que estão, de articular, inclusive, com os estudantes, que a gente tem um grupo grande de estudantes também que tenha trabalhado e colaborado conosco no processo. Isso tudo aí, ó, quem está fazendo é Josi, né, que tem um grande mérito nesse processo todo também. E aí eu vou passar a palavra para ela, que é quem vai poder falar melhor do serviço e do funcionamento. Se me derem licença, volta aí um slide, por favor. Não, porque eu esqueci de passar a mensagem linda que eu perguntei para a Josi. Josi, mulher, como é aquela mensagem que fala que uma dorinha só não faz verão? Então, gente, aí eu queria finalizar isso, na verdade, né? Que, como o professor bem falou, né? Eu passei todo o mérito para ele, porque realmente ele teve grande parcela bem significativa no desenvolvimento desse projeto, do primeiro e desse, né? Foi ele que juntou forças realmente para o desenvolvimento, para o projeto acontecer e se estruturar conforme ele está hoje. Mas eu concordo quando ele fala, e por isso que eu disse, gente, cadê minha imagem com todo mundo? Porque era isso que eu queria finalizar, que hoje o centro ele só existe, ele só está em funcionamento, consegue atender a demanda, porque hoje a gente tem uma equipe bem grande. Eu acho que aqui não estão todos os presentes. Eu busquei essa foto de uma das reuniões, né, que a gente fez. Aqui está uma parcela bem pequena da quantidade de pessoas que estão envolvidas no projeto, no centro, de inúmeros voluntários, e Jaque, aqui eu quero aproveitar a presença de Jaque como única terapeuta, né, presente aqui no evento, porque os demais têm outros compromissos e não puderam, né, estar presentes, mas para agradecer, em nome de Jaque, né, a disponibilidade em participar voluntariamente das atividades propostas pelo projeto, né? E realmente, gente, assim, é um trabalho muito lindo, que você percebe realmente o amor, a força de vontade dos terapeutas em fazer um SUS diferente, né? E atender esses pacientes de forma diferenciada, né? Com atendimento mais humano, integral, né? E isso, já que assim, agradeço a você em nome de todos os outros terapeutas, porque realmente hoje o Serpic só está estruturado como está, porque a gente tem uma equipe, né? A gente, inclusive, aí eu peguei essa frase, né, para resumir o que realmente foi a construção do centro, né? O apoio de várias pessoas, né? Na verdade, hoje o projeto, o nosso projeto, né? Porque todos nós fazemos parte desse projeto, e se não fosse cada um trabalhando tão bem como o Josi vem trabalhando, desenvolvendo um ótimo projeto, um ótimo trabalho, jamais estaria tão bem estruturado como está hoje. Então, eu finalizo com essa imagem, né, de tantas pessoas que estão envolvidas nesse projeto, e com essa frase que se quer ir rápido, vá sozinho, mas se quer ir longe, vá em grupo, né? Eu acho que o centro hoje ele traduz muito o que essa frase quer dizer, né? Passar para Boa tarde. Reforço o que os meus colegas disseram em relação ao trabalho em equipe, né? O Serpix ele anda porque anda junto, porque anda em equipe, porque cada um tem uma função interessante para o projeto, porque cada um desempenha um lugar, ocupa um lugar, né, de empoderamento, de criação e de vontade.
estamos aqui nesse projeto, nesse Centro de Referência em Práticas Integrativas, para a gente construir uma nova cultura de cuidado. A gente tem sempre esse lema, a gente quer construir aqui uma nova cultura de cuidado, mais amorosa, mais respeitosa, mais resolutiva, sim, para os problemas de saúde da nossa população. Vou, na verdade, integrar a fala tanto do professor Rodrigo, de Camila, do professor Alexandre, em relação ao eixo da assistência. Né, Camila já falou que nós temos 3 eixos, que é o do ensino, que se refere à formação, o eixo da pesquisa e o eixo da extensão, que está mais ligado à assistência de fato, né, a atender as pessoas, a estar ali no dia a dia, construindo projetos terapêuticos baseados nas práticas integrativas. Inicialmente, a gente diz que nos organizamos por ofertas. Né? O que são essas ofertas? Inicialmente, no projeto, e antes que eu chegasse nele, foi conversado com os profissionais da atenção primária à saúde daqui do município de Petrolina, especificamente os NASFs, que são o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que prestam apoio, suporte técnico, pedagógico, clínico a equipes de referência, que são unidades de saúde da família, equipes de saúde da família. Foi perguntado a esses profissionais quais eram as principais problemáticas de saúde da população aqui do município. Né, e foi respondido que as principais problemáticas de saúde da população eram a depressão, ansiedade e a hipertensão. E aí a gente, então, decide e constrói um plano, né, terapêutico desse centro de referência baseado em ofertas. A gente tem a primeira e a segunda oferta para trabalhar com pessoas com depressão, e aí a gente vai ter a terceira oferta para trabalhar, provavelmente, com pessoas, para cuidar de pessoas com ansiedade, e a quarta oferta para cuidar de pessoas com hipertensão. Né, esse, inicialmente, é o planejamento. Essas ofertas, elas acontecem por 3 meses. São 12 sessões, uma sessão semanal de cada terapia, de cada prática integrativa, e, ao final dessas 12 sessões, o usuário, junto com o terapeuta, ele vai definindo qual vai ser a seguinte linha de cuidado dele. Se ele vai prosseguir fazendo seus itinerários nos seus territórios, se ele vai permanecer com a gente na prática que ele fazia antes, se ele vai migrar para uma outra prática, sempre acordando as necessidades e desejos do usuário, juntamente com os terapeutas. E aí a gente acaba entrando nisso, assim, que é muito importante a pactuação com os terapeutas. Esse número de 12 sessões também foi pensada, né, a partir de uma pactuação em acordo com os terapeutas, de que essa era uma quantidade de sessões que seria interessante, né, que as pessoas se colocassem para o cuidado. Assim como também em relação à pesquisa. Né, conversando com os terapeutas, a gente precisava de um mínimo, né, de normatização em relação à quantidade de sessões, para a gente avaliar os impactos das práticas integrativas na saúde da população. Né, isso, então, nos ajudou a organizar o serviço dessa maneira. Tá? Então, a pessoa que entra lá no Serpix, é a mesma pessoa, ela faz uma sessão por semana de cada terapia, não, da terapia que ela for encaminhada, tá certo? Uma outra coisa muito importante é a pactuação com os interlocutores, as referências. Como nós estamos na policlínica daqui da Univasf, é um serviço especializado, então não é porta aberta ainda. Né? A gente não atende livre demanda. A pessoa chega lá e diz, olha, quero me inscrever numa prática integrativa tal. A gente recebe sempre a referência, o encaminhamento desses profissionais, que prioritariamente e tem a sua maior demanda a atenção primária à saúde aqui do município de Petrolina. Então, eles encaminham para a gente e aí a gente vai junto fazendo as articulações possíveis para que esse usuário chegue aqui. E isso é um desafio até que vai estar lá na frente, para que a gente continue pactuando com as referências, continue pactuando com os profissionais da atenção básica daqui do município. Esse é o nosso fluxo de encaminhamentos. Né? Hoje nós temos alguns interlocutores. O maior deles é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, é o NASF. Além do NASF, a gente tem a residência médica, a residência de medicina de família e comunidade, que estão em 6 exames aqui do município de Petrolina, e a gente tem o Fibrovasf e o Grupo de Atenção à Pessoa com Lúpus. O Fibrovasf, ele cuida, dá apoio, suporte a pessoas que têm fibromialgia, e o Grupo de Atenção à Pessoa com Lúpus
apoio e suporte a pessoas que têm lúpus, né? A gente resolve tornar esses grupos interlocutores porque havia muita procura de usuários com fibromialgia que participavam desse grupo e de lúpus que também participavam desse grupo. Então, esses grupos organizados viraram interlocutores do SERPIX. Então, o NASF, ele encaminha para uma equipe de fluxo. Essa equipe de fluxo é composta por mim e por outros estudantes, os estudantes de psicologia. A gente atua parecido com um sistema de regulação. Né? Esses usuários chegam para a gente através do NASF e de outros interlocutores, a gente regula essas vagas a partir das vagas disponibilizadas, a partir de vagas ociosas, e aí essas pessoas são encaminhadas para a policlínica, a gente abre o prontuário, faz toda a interlocução com a referência, que é quem encaminha com o NASF, com o Fibrovasf, com a residência, enfim. E aí a gente encaminha para a policlínica e ela chega até o SERPIX. Então, essa equipe de fluxo, ela fica no centro, fazendo a mediação entre a referência, que são os profissionais da atenção primária e desses grupos, e entre a própria policlínica, né, que é um serviço que já funciona com outras especialidades. A gente tem também o Fibrovasf, a residência e o grupo de atenção à pessoa com lúpus seguindo o mesmo fluxo. Essas pessoas encaminham seus usuários para essa equipe de fluxo, que regula, que organiza esses usuários, e medir a relação dessa equipe de referência com a policlínica, até chegar ao SERPIX. Na primeira oferta, que nós iniciamos no dia 6 de novembro e terminamos em meados desse mês, a gente fez 180 atendimentos individuais e 230 atendimentos em grupo. Isso é uma média, porque esse balanço foi feito antes de ter terminado a primeira oferta. E a gente fez um acompanhamento de 80 pessoas, em média, de novembro até março. Para a segunda oferta, que começa agora, também cuidando de pessoas com depressão, a gente disponibilizou 112 vagas entre práticas coletivas e práticas individuais, e a gente tem a maior demanda para essas práticas da atenção primária à saúde, e ainda Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que são nossos parceiros e que a gente precisa estar mais perto, entendendo os territórios, entendendo de onde as pessoas vêm e construindo projetos juntos. Os registros acontecem por via de prontuários individuais e coletivos. Então, antes da pessoa chegar, já se abre um prontuário e, quando ela chega, o terapeuta vai registrando suas atividades, legitimando o SERPIX enquanto serviço através dos seus prontuários. Essas são as perspectivas que a gente tem e os desafios que se intercruzam, digamos assim, se cruzam. A gente precisa instituir o SERPIX como referência em práticas integrativas e complementares. A gente fala de institucionalizar, mas não é aquela institucionalização que despersonifica as pessoas, como as outras instituições totais, né, que a gente tem conhecimento. Mas um instituir, né, que nos legitime enquanto serviço. A gente quer que o SERPIX ele seja referência em práticas integrativas aqui, de fato, né, que ele está vinculado ao projeto de extensão, mas a gente quer ampliar isso para que ele, de fato, se constitua como um serviço. Para isso, a gente precisa de gestores sensíveis para nos ajudar em relação a recursos, inclusive, né, que a gente não tem. A gente precisa e tem a perspectiva de descentralizar, expandir as práticas integrativas nos territórios de cuidado. É para isso que o eixo de formação ele também vem, para que a gente possa expandir, para que a gente descentralize, para além do centro, que as PICs estejam nos territórios. E, para isso, a gente conta com o eixo de formação, instrumentalizando profissionais da atenção primária à saúde, do próprio HU, né, mas, para descentralizar para os territórios, a gente tem a prioridade de colocar algumas oficinas à disposição, instrumentalizar profissionais da atenção primária à saúde, para que a gente descentralize, para que essas práticas se tornem cada vez mais acessíveis, de direito do usuário em seu território. A gente também tem a perspectiva de ter o SERPIX como cenário de práticas da universidade. No caminho que ele vai se instituindo, que ele vai ganhando forma, que ele vai ganhando corpo, a gente precisa que as residências, por exemplo, estejam junto do SERPIX. Eu sou residente em saúde da família e faço o meu estágio externo, né, o estágio optativo, no SERPIX.
Mas seria interessante que, se a gente está discutindo essa integração ensino, serviço, formação, pesquisa, enfim, que a gente também inclua o SERPIX como cenário de práticas. Os estágios em gestão, por exemplo, né, os estágios sobre práticas integrativas, as disciplinas de práticas integrativas incluídas nas residências, tudo isso a gente tem a perspectiva. E uma articulação permanente com a atenção primária. A gente precisa construir planos terapêuticos juntos, a gente precisa participar do itinerário de cuidado, compartilhar as responsabilidades da rede. E isso é um desafio, inclusive, para que a gente consiga integrar terapeutas com profissionais do NASF, para que a gente consiga integrar pesquisadores e profissionais da atenção primária, para que a gente traga também os profissionais da APS para cá, né, para a policlínica, para a gente construir diálogos possíveis. A gente não quer colocar um cuidado contrário ao cuidado convencional que a gente já tem, mas a gente quer construir uma nova cultura de cuidado, integrando todos os cuidados em que a pessoa tem direito de passar, todos os itinerários que ela pode, né, e que ela tem o direito de construir para si, para o seu cuidado. Esse é um desafio nosso maior. A gente voltou de uma reunião com os núcleos de apoio à saúde da família e veio com essa resposta, que a gente precisa estar perto, a gente precisa estar perto da atenção primária, a gente precisa fazer variações de estudos de caso, a gente precisa estar com formações mais sistematizadas para que os profissionais tenham acesso também às práticas integrativas. E aí, seguindo a linha de Camila, das frases bonitas, eu gosto muito dessa de Paulo Freire, porque fala de algo que é meu, né? Eu não estou no SERPIX somente porque tenho que passar por esse momento, né? Porque tenho que passar por esse estágio, mas principalmente porque vem de mim, das coisas que acredito, que a gente pode, sim, construir formas de cuidado, porque serviu para mim. Eu acho que todo mundo que entra nas práticas integrativas entra assim, né? Porque me ajudou em algum momento, porque foi útil, porque foi cuidadoso, porque foi amoroso. E aí, por isso e por várias outras coisas, eu acredito que esse é o caminho para a gente construir um SUS de verdade, que respeite e que atenda às necessidades da nossa população. A frase diz: se, na verdade, eu não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo, se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas para participar de práticas com ela coerentes. Essa é a frase de Paulo Freire, do nosso mestre da educação popular e saúde também. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo. Eu sou professor da Educação Física aqui da Univasf e agradecer o convite por estar aqui, né, hoje para falar sobre um pouquinho de pesquisa e com a temática do PIX. Agradecer também ao Alexandre, porque quando eu retornei do meu doutorado, encontrei com ele e ele me fez o convite para esse desafio, né, de fazer pesquisa dentro da temática da PIX, né? E a parceria está vindo, está crescendo, está amadurecendo, e a gente está com um projeto aí para a gente verificar essa efetividade, né? Então, vou falar um pouquinho do projeto, como que a gente desenhou ele, né? E falar como que a gente vai tratar dessa parte aí da pesquisa. Então, aí, a primeira parte, a gente tem que saber o que o contexto PIX está fazendo ou vai influenciar na prática do dia a dia, né? Então, tem essa sigla aí da PBE, que é a prática baseada em evidências, tá? Dentro da medicina como um todo. Então, trazendo a PIX para dentro desse contexto da prática baseada em evidências, tá?
que seria a prática baseada em evidências? É dentro de um contexto, de uma tríade, que tem a atenção, né, ou leva-se em conta a preferência de tratamento do paciente. Então, o paciente é levado a o que ele quer fazer como tratamento, né, a escolha do paciente é levada em consideração. A melhor evidência científica, né, também é levada em consideração para a escolha do tratamento, tá? E a experiência clínica dos terapeutas, dos médicos, fisioterapeutas, todos os componentes aí da área da saúde. Então, leva-se em conta, né, o paciente, a experiência clínica do profissional e a melhor evidência científica, né, para a tomada de decisão. Ou seja, o que é melhor fazer para aquele doente e para aquele desfecho, ou para aquela condição que quer ser melhorada. Então, baseando nisso, nesse panorama, né, de prática baseada em evidências, a gente começou a pensar no ideia da pesquisa que a gente quer fazer, né, dentro da PICS. Então, é fazer o elo aí, trazendo a PICS para o contexto de prática baseada em evidências. Né? Então, como eu já falei, né, a prática baseada em evidências caracteriza na utilização das melhores evidências científicas, né, disponíveis aí para a tomada de decisão clínica na área da saúde. Ou seja, a gente quer pegar a parte da pesquisa do nosso projeto, né, do projeto que tem que envolver o ensino, né, que é a experiência clínica. Então, tem que ter uma formação, né, para a gente ter um melhor profissional, né, o melhor terapeuta para fazer o atendimento. A gente tem que ter a extensão, né, para fazer esses atendimentos, né, com uma organização dentro de um centro, como o Serpix, né, dentro da policlínica. A gente também tem a preocupação de ouvir o paciente, né, o doente, né, não trazendo só os sintomas, mas vendo aquele ser humano como um todo. Né? Então, essas são nossas preocupações. E, no caso aqui, a gente também tem que ver a melhor evidência científica para a tomada da decisão. Isso aí a gente tem que trazer qual seria a melhor evidência, qual é a qualidade de um artigo que a gente vai basear as nossas intervenções. Né? Então, aí tem uma pirâmide com vários tipos de desenhos experimentais, né, de desenhos de pesquisa, chegando aí no topo de diretrizes clínicas, tá? Que é a que tem maior evidência científica. Então, vai lá desde a opinião de especialistas, né, que é na base da pirâmide, que tem baixa qualidade de evidência, maior risco de viés. Né. Depois, séries de casos ou relatos de casos, que melhoram um pouco a evidência, chegando lá em cima nos famosos ensaios clínicos aleatorizados. Né. Então, os ensaios clínicos aleatorizados, para a gente falar que tal terapia é melhor que a outra, tem que se fazer um ensaio clínico aleatorizado. Ou falar que tal programa de exercícios é melhor que o outro. Né? Ou cirurgia é melhor que remédio, né? Dependendo da doença ou do desfecho que está sendo tratado. Né? Então, isso aí é por meio do ensaio clínico aleatorizado. Depois disso, aí, tem as revisões sistemáticas, né, que lá o profissional, quando vai lidar com o doente, na hora do atendimento, né, ele não precisa ler todos os artigos científicos que tem disponíveis. Ele pode ler uma revisão sistemática, né, que é um pesquisador que fez esse tipo de desenho, que ele reúne todas as boas ou de boa qualidade de evidência, né, disponível na literatura, para fazer uma tomada de decisão. Né. Então, nessas revisões sistemáticas,
eles já apontam qual terapia é melhor que a outra, ou qual procedimento cirúrgico, ou qual medicamento é melhor que o outro. Então, isso aí é na revisão sistemática que a gente tem esse apontamento. E que ajuda muito na prática, no dia a dia do atendimento. Tá? Então, uma das propostas, né, da pesquisa dentro do SERPICS, né, é o que estão em amarelos, a gente fazer séries de casos, estudos de relatos de caso, ensaios clínicos de baixo N e com um N alto, e revisões sistemáticas com ou sem meta-análise. Né? Então, o título aí do nosso projeto, né, que a gente está na fase piloto agora, para a gente fechar o desenho, né, do projeto para ser submetido ao Comitê de Ética, efetividade das práticas integrativas e complementares na saúde, né, de doentes atendidos pelo Sistema Único de Saúde, né, um ensaio clínico aleatorizado. Eu vou falar um pouco desse projeto aí que a gente está implementando. Então, o objetivo geral desse projeto, né, é comparar a efetividade aí de alguma das modalidades, né, que já foram apresentadas aí, das práticas integrativas, adicionado ao tratamento convencional. Ou seja, o paciente, né, o doente chega, ele não precisa deixar de fazer o seu tratamento convencional, né, de tomar o seu medicamento ou fazer sua terapia com o psicólogo. Ele não precisa interromper o seu tratamento. Ele vai ser adicionada aí uma das terapias disponíveis no projeto de extensão, né, das PICs, versus ao grupo controle, né, que só faz o tratamento convencional. Tá? Então, como a Josi já falou, são encaminhados aí pelos NASFs, né, são encaminhados aí para a policlínica, né, são agendados, e o grupo de pesquisa aí dentro do SERPIC faz o agendamento e começa a fazer as entrevistas, né, a aplicação de questionários, né, dentro dos desfechos que a gente vai estudar. E, com isso, a gente conta com a colaboração também voluntária de vários estudantes da farmácia, enfermagem, psicologia, né, para aplicar esses questionários aí. E também a Josi, que articulou tudo isso aí, e tem mais de 20 voluntários para fazer esses questionários, aplicar esses questionários. Então, a amostra aí, ela vai ser aleatorizada, né, tanto para o grupo PIC mais tratamento convencional e o grupo controle só o tratamento convencional. Então, são sessões uma vez por semana, né, durante 3 meses, né, de 40 a 60 minutos cada sessão, e pode ser individuais ou em grupo. Pode passar. A amostra, primeiramente, a gente a maior amostra que a gente tem é de pacientes depressivos, né? E depois o projeto vai ampliar o seu atendimento para hipertensão, diabetes e dor crônica, né? E dentro dos desfechos, o que a gente vai avaliar nesses pacientes com depressão? Alguns questionários específicos, né? E a qualidade de vida, né? No desfecho específico, a gente aplica um questionário de autorrelato de transtornos mentais, né, para ver a questão da depressão em si. E a qualidade de vida é o questionário da Organização Mundial de Saúde, que é o ALCOL abreviado. A gente faz 3 momentos de avaliação desses doentes, né, desses participantes, né? Então, a gente faz a primeira
avaliação pré-intervenção, quando é o primeiro dia que ele chega para ser atendido, a gente faz a aplicação dos questionários. Depois dos 3 meses, a gente faz outra vez a aplicação dos questionários, e depois ele fica 1 mês sem atendimento para fazer o follow-up, né, para ver se, após o tratamento, ele ainda tem algum benefício sem o tratamento, né, se continua o benefício, né. As práticas, né, são inúmeras práticas, né, reiki, aromaterapia, entre outras. Então, para a gente saber que a efetividade, né, de qualquer tratamento, né, aqui no caso, alguma das terapias das práticas, né, integrativas, a gente tem que fazer essa comparação, né, entre grupos, né, que é um grupo controle, e o grupo experimental. Então, a gente tem que ver o pré e o pós, para ver se está tendo algum benefício dentro dos desfechos avaliados, né. Então, a gente vê lá, dentro da análise estatística, né, se deu estatisticamente diferente, né, com significância ou não, né. Além disso, a gente vai ver se tem essa diferença estatística, mas também a gente quer ver o tamanho desse efeito. Tá? Então, é muito pouco a gente hoje falar em saúde e falar só se teve uma diferença estatística, né? Mas o tamanho do efeito vai dar o quanto de efeito clínico que ele obteve, né? Então, por exemplo, ele pode não ter melhorado estatisticamente, né, diferente, né, questão lá do 0,05, né, do P, né, mas ele pode ter um grande efeito clínico, né? Então, ele pode ter diminuído lá na escala de depressão 5 pontos. Isso às vezes não pode representar uma diferença estatística, né, com significância. Mas, clinicamente, ele está muito melhor. Às vezes, o paciente melhora 70%. Né? Então, a gente vai fazer essas análises, né, estatística. É uma análise mais moderna, né, do que simplesmente falar que foi ou não diferente, né? Então, a questão de saúde hoje, a questão de análise estatística está mudando muito em questão de saúde, né? Então, é só. Eu queria até registrar também aqui a presença do professor Ricardo, que tem sido um grande parceiro nosso também dentro do HU, sempre colaborando, e registrar também que Ronald, que não está aqui presente, mas ele também, enquanto superintendente do HU, tem sido também bastante aberto e cooperativo com o projeto desde o início. E, rapidamente, assim, sobre o eixo de formação, né, a gente firmou um convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina e a gente vai ofertar esse ano uma formação que eles têm ofertado em vários municípios, né, nas capitais brasileiras, e a gente vai conseguir trazer para cá também, que é uma formação em auriculoterapia, né. Então, a princípio vão ser 120 vagas, mas essas vagas podem ser dobradas para 240 se a gente tiver demanda aqui na região de profissionais interessados. E fica, inclusive, é uma formação que está aberta para todos os profissionais vinculados ao SUS, que tem um nível superior. Então, tanto para os profissionais ligados ao HU da EBSER, como da rede de atenção primária ligada aos municípios aqui da região, podem se vincular, residentes que também tenham interesse, enfim, né? É uma formação aí que a gente vai estar iniciando esse ano. Na verdade, mês que vem a gente já deve estar divulgando isso. Já tem data fixa, é uma formação semipresencial, né? Uma parte é à distância, a outra é presencial. Então, as ações presenciais vão acontecer em agosto, mas a etapa à distância já começa esse semestre. Então,
provavelmente daqui para o final de setembro a gente deve iniciar essa final de abril a gente deve iniciar essa divulgação. Bom, eu acho que a gente pode abrir então para diálogos aqui, né, com o pessoal, quem quiser fazer perguntas, comentários, questões. Eu queria parabenizar ao grupo que veio fazer essa mesa conosco, né, dizer da satisfação nossa em tê-lo, Alexandre, Camila, Josi, Rodrigo, agora, mais recentemente, está de volta já, né, Rodrigo? Então, bem-vindo de volta, novos ares, novos desafios, uma proposta robusta de tentar fazer com que essa seja uma perspectiva realmente da montagem, embasada em evidência, etc. Isso é super bacana. Alexandre me comentou que é uma coisa que está se movimentando para ser construída na área, e eu acho que é super importante. Então, para motivar o grupo também, eu queria deixar aqui esse espaço agora, como o Alexandre falou, para dúvidas, perguntas. Houve essa movimentação aí no final, pode gerar alguma curiosidade com relação ao curso, a ideia de vagas, etc., inscrições. Vocês fiquem à vontade para debater com a mesa sobre as perguntas. Orlando tem uma ali, Pedrita já sinalizou. Espera aí. Boa tarde, eu sou Orlando, sou médico nefrologista aqui do HU, né? E como nefrologista estou muito distante, né? Que na verdade a gente está mais na intervenção, na terapêutica, na biomedicina, né, propriamente dita. Mas eu acho muito importante isso, né? Vocês estão de parabéns. Eu acho que o atendimento não é só medicar, acho que vai além disso, um abraço, uma palavra de conforto, uma terapia alternativa que seja, acho que tudo é válido. E aí, uma reclamação que eu vou fazer é porque eu estou na policlínica segunda e terça, e eu não sabia que vocês tinham esse ambulatório, né? Então, eu atendo muitos pacientes com lúpus, e, às vezes, tem um ambulatório de psiquiatria que não dá demanda, não consegue dar conta da grande demanda, né? Então, assim, se eu soubesse desse ambulatório, eu encaminharia, com certeza, esses pacientes que a gente tem, não só paciente do ambulatório, como da próprio HU, né? A gente tem paciente no HU que a gente dá alta e não tem vazão, né? Os serviços não conseguem comportar a demanda. Então, eu acho que a gente tem que melhorar dentro da policlínica o diálogo, para ficar sabendo, né? Se eu não estivesse aqui, e com certeza os colegas que fazem também a ambulatório na policlínica não conhecem o trabalho de vocês. Então, parabéns pelo grande trabalho. Eu acho que é um ganho para a gente, né? E eu espero que cresça muito. E aí, assim, uma pergunta não com tom de ironia ou crítica, mas eu queria saber como é que vocês lidam. Você falou um pouco de evidências, né? Grande parte das terapias tem evidência e algumas ainda estão em estudo. Aí eu queria saber como é que vocês lidam com isso, né? Quando são questionados se terapia tal não tem ainda comprovação, como é que vocês lidam com isso? Né? Parabéns mais uma vez pelo grande trabalho. Obrigado, Orlando. Só antes do Alexandre comentar, ou do pessoal da mesa, né, essa questão que o Orlando falou, se a gente reparar, de manhã também foi muito premente. Assim, a questão de comunicação interna ainda do hospital para integrar ensino, pesquisa, extensão e serviços é fundamental. A gente vem de um triênio, vamos dizer assim, de gestão, onde lá em 2016 já apontava-se num curso que a gente fez de gestão em hospitais universitários hospitalares, em gestão de hospitais universitários federais, em que um dos nós críticos, né, sobre as metodologias que a gente foi conduzido a fazer e formar um plano de ação para o hospital, na gestão do hospital, é exatamente a comunicação interna, externa, na rede, e a gente vê que ainda é um gargalo. As 3 temáticas de hoje, por coincidência, só fazendo esse parênteses que eu achei interessante, elas esbarram na comunicação interna nossa, entre nossos parceiros, e ainda assim, quiçá falar de uma rede complexa, grande como a nossa. Então, é um tema que ainda é gargalo da gente melhorar, viu, Orlando? Eu acho que tem toda razão ainda a pergunta. Podem comentar. Desculpa a interrupção. Aqui. Orlando, foi ótimo. Acho que é um prazer conhecê-lo aqui. Poderíamos até ter conhecido em outro momento lá, mas nunca é tarde, né? E acredito que assim, que fica esse registro, né? E essa possibilidade da gente
tentar iniciar esse diálogo. Atualmente, a gente está tendo assim, a grata oportunidade de ter Josi conosco lá, né, nesse estágio de residência. Porque, assim, como foi dito, o nosso serviço é todo baseado em cooperação voluntária, né, e a gente está começando a estruturar melhor o fluxo, o funcionamento, a estrutura do serviço com essa dedicação que Josi está começando a poder ter agora em março. Ela começou agora em março, na segunda quinzena, né, de março. Então, assim, esse diálogo eu acho que está na hora da gente começar a ter. E aí foi ótimo a sua presença aqui, é ótimo, porque a gente já pode pensar numa próxima demanda, né, a gente já conseguir ter vagas específicas para esses encaminhamentos, por exemplo, internos, que venham de você e de outros profissionais que também tenham essas demandas e interesses. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode ir integrando, e a pessoa de referência aqui é Josi, ó. Eu vou até passar para ela fazer uma fala, então. Agora eu quero comentar rapidamente sobre essa questão, porque, inclusive, o Conselho Federal de Medicina, né, tem, inclusive, se posicionado publicamente, e vários profissionais da área de saúde, mas a maioria deles vinculado à medicina, a uma preocupação, inclusive, do exercício da saúde, né, e trazendo essa questão da evidência científica, né. Então, assim, a gente está, né, nessa empreitada que o Rodrigo apresentou, de a gente produzir, vamos dizer assim, informação do ponto de vista dessa perspectiva, né, científica da medicina baseada em evidência, né. A gente está com essa preocupação, né. Mas eu venho de uma formação toda crítica, né. A minha formação de base, na verdade, é em ciências humanas, né. Meu mestrado em antropologia, meu doutorado em educação, apesar de ter uma formação clínica, né, em uma psicoterapia corporal. Mas, então, toda essa minha formação me faz entender que a gente tem que ter, do ponto de vista da compreensão de conhecimento e de validação de conhecimento, a gente tem que entender que tem um platô epistemológico, entende? Então, assim, boa parte dessas abordagens terapêuticas, elas têm, né, validação, não do ponto de vista da medicina baseada em evidência. Aí, se você for pegar do ponto de vista da medicina baseada em evidência, a gente tem muitas dessas terapias que já têm produzido pesquisas dentro desse contexto, né, e muitas delas desconhecidas pelas pessoas que têm se pronunciado publicamente, inclusive, em relação a algumas delas, por desconhecimento, né. Mas existe um outro aspecto também, que é a compreensão sobre, né, pesquisa e produção de conhecimento. Então, assim, você me pergunta, né, qual é a validade disso? Aí você fala assim, eu vou dar um exemplo da terapia de floral, né? Terapia de floral é algo que já é mais do que secular, né? E a procura por florais e a expansão de sistemas florais tem crescido espantosamente. Pra você ter uma ideia, se iniciou com Bach, os florais. Eu não sou um especialista da área, eu não sou terapeuta floral, apesar de já usar, de ter sido usuário várias vezes de floral e, eventualmente, também, quando eu sinto necessidade, procuro. Mas você tem uma ideia, a gente tem... Os florais começaram com o Johann Bach. Ele criou um sistema de florais, né? Nesse intervalo aí de mais de um século, a gente tem os florais da Califórnia, né? Então se criou um sistema de florais análogo com plantas, né, com flores típicas da Califórnia, para trazer aqui para o Brasil. A gente tem os florais do Amazonas, a gente tem os florais do Cerrado, tem um docente aposentado da Universidade Federal de Pernambuco, né, que por acaso foi meu orientador de doutorado, também, porque, na verdade, eu fui fazer doutorado com ele por outro tema e descobri que ele tinha sistematizado florais do Agreste. Ele tem, há muitos anos, trabalhando e criando florais, né, análogos ao sistema do Bach, mas com flores típicas da nossa região do Agreste. A gente tem florais em vários sistemas. E as pessoas que fazem uso dele se sentem beneficiadas e procuram buscando, ao ponto dessa demanda estar crescendo. Aí você me pergunta,
existe um estudo sobre efetividade disso? Do ponto de vista de uma medicina baseada em evidência, não. Mas dentro dos praticantes e da comunidade de pessoas que se beneficiam e que trabalham com isso, eles produzem conhecimento, eles sistematizam informação sobre isso dentro de um outro platô epistemológico, de uma outra concepção do que é verdade, do que é realidade, do que é benefício, do que é efeito, né? E aí o que acontece? Essas comunidades, elas não param de se expandir. Então, eu acho que cabe fazer uma pergunta assim, tudo bem, a gente pode não ter, para algumas dessas práticas, um dado de efetividade da medicina baseada em evidência. Agora, conhecimento gerado sobre isso existe demais, né? Eu estava lendo um livro no final dessa semana, né, de um médico psiquiatra chamado Frantz Fanon. Ele trabalhou em hospitais psiquiátricos durante um período de guerra, né, em processos de colonização francesa. Então, o Frantz Fanon, ele percebeu que muitos dos transtornos psiquiátricos que ele acompanhava estavam diretamente associados às relações de violência que se davam dentro desses contextos de colônia. E aí ele falou, né, de como, né, boa parte dos sofrimentos que eram gerados tinha a ver com um processo de desapropriação, vamos dizer assim, daquela própria população com recursos culturais que eles tinham, por exemplo, para lidar com a violência, né? E aí a violência, muitas vezes, em vez de ser, vamos dizer assim, liberada, reconhecida, incluída dentro de um contexto ritualístico de dança, vamos dizer assim, né, essa violência passou a ser uma violência bélica, né, e perpetrada entre as pessoas dentro de um contexto de extrema tensão, ao ponto de gerar uma série de mortes, de impactar em violências de diversos níveis, né? E o que em alguma medida, esse pensamento do Frantz Fanon mostra, né? Ele mostra que muitos sistemas tradicionais, né, e isso é um fato evidente, a gente não pode contestar, por exemplo, que as civilizações, por exemplo, incas, elas têm um conhecimento tecnológico e científico que, em alguns aspectos, é superior até o que a gente produz hoje, porque hoje a gente vai dizer, olha, os incas, quando construíram aquela tabela periódica, ou os incas, quando construíram aquele sistema de irrigação, né, eles já sabiam disso, né? Só que o modo de construir esse conhecimento é completamente diferente, né? Eles têm uma relação direta, por exemplo, com a compreensão dos movimentos, né, dos astros, né? Então, uma relação direta com o que a gente pode chamar, na nossa ciência, de astronomia, né, com outros aspectos. Então, é um conhecimento de ordens tão diversas que, dentro do platô epistemológico que a gente tem na nossa medicina hoje, que é da medicina baseada em evidência, com todo o respeito, né, e o valor que se tem, né, a gente não pode achar que processo de saúde, doença, cuidado, que sofrimento e que também bem-estar, qualidade de vida, espiritualidade, podem ser simplesmente medidos exclusivamente por isso. É importante a gente gerar um dado desse até para a advocacy, né? Para quando chegar alguém que está nesse espaço institucional, né, de um conselho profissional, né, de um legislador de política, ele se sentir seguro, ou pelo menos quebrar algum tipo de preconceito que ele tenha em relação a recursos que são tão distantes do que ele viveu no processo de formação e atuação dele, né? Então, é muito importante, né, a gente gerar esses dados e poder dialogar, né, com a mesma linguagem. Agora, a gente não pode reduzir, de forma alguma, o volume desses conhecimentos que são feitos por esses diversos sistemas terapêuticos ou práticas que têm compreensões de mundo, de sociedade, de processo de adoecimento, de sofrimento completamente distinto da racionalidade biomédica. A gente não pode reduzir eles exclusivamente à visão biomédica, né, porque senão a gente vai estar, inclusive, crucificando, né, o que esses recursos podem dar, inclusive, de vida, né? Mas é extremamente importante a gente falar disso, né? E falar disso abertamente, respeitosamente, para que a gente possa amadurecer o nosso conhecimento, né?
E é por isso que, inclusive, a gente está se propondo, né, e que bom que a gente tenha parceria aí com o Rodrigo, por exemplo, de produzir um conhecimento nessa linguagem, né? Mesmo sabendo que essa linguagem ela não vai dizer a verdade sobre aquilo que acontece ali. Ela vai simplesmente fazer um recorte sobre uma realidade que vai ter uma legitimidade social, né, entre um campo de comuns, assim, né, para justificar esse tipo de prática. Assim, Orlando, eu quero parabenizá-lo, né, pelo interesse assim nas PICs, nas práticas integrativas, e dizer que estamos muito felizes, inclusive assim pelo seu interesse, porque foi uma das nossas preocupações. Na primeira reunião, acho que foi até eu que coloquei. Eu disse, gente, se a gente for esperar apenas pela referência dos profissionais do HU, acho que a gente vai encontrar um grande problema, porque é muito biomédico, o modelo biomédico, e muitos médicos seguem apenas esse modelo. E assim, fazem algumas críticas, né, com as PICs especificamente. Então, a gente quer te agradecer, né, pelo interesse em também ser um dos nossos parceiros, né, e dizer que é bem isso que o professor falou. Na verdade, eu concordo que no início, por isso, na verdade, que eu tive interesse, né, em estudar um pouquinho mais e buscar e fazer esse projeto para entender um pouco mais, porque eu só conhecia basicamente sobre a fitoterapia, né? E a gente sabe que as plantas, né, de uma forma geral, quando a gente começa a estudar uma planta, a maioria dos estudos, né, são conduzidos, né, são os estudos etnofarmacológicos que levam em consideração a utilidade popular daquela planta, né? Então, a gente sabe que há numa comunidade X, aquela planta, ela é popularmente conhecida pelo seu efeito diurético, por exemplo. Então, a gente sabe disso, então a gente pega aquela planta, não aleatoriamente, pega aquela planta, porque acredita-se que pelo seu uso popular e pela sua disseminação, a disseminação da sua eficácia, da eficácia daquela planta, acredita-se que ela tenha princípios ativos que realmente tenham um efeito, sejam potente e potensor, né? Então, eu acho que, de forma geral, a fitoterapia é um exemplo de práticas integrativas, né? Uma das práticas integrativas e complementares, e eu acho que as outras práticas também caminham meio nessa ideia das plantinhas, sabe? De realmente ser validada, assim, ter o interesse de ser validada inicialmente, porque um grupo se beneficiou disso, né? Josi falou uma coisa bem interessante, e a gente tinha um outro colega, que era parceiro da gente, Geilson, que ele era estudante de medicina, e que, assim como o Josi, eles disseram que entraram no projeto, porque se beneficiaram, de uma certa forma, com as práticas integrativas. Que Geilson, eu lembro que ele até disse bem assim, eu achava que era uma leseira esse negócio de auriculoterapia. Não me poupe, um negocinho, botar um negocinho. Mas, realmente, como eu vi que eu tomei vários analgésicos anti-inflamatórios que não tiveram uma resolutividade tão grande como, por exemplo, teve com a auriculoterapia, então ele começou a aderir. Inclusive, ele foi um dos nossos formadores na área de auriculoterapia. Ele é bem atuante, né? Então, realmente é isso. É porque eu acho que as práticas integrativas, concordo com você, que tem muitas, assim, que precisa realmente ainda de estudos, e por isso que o professor Rodrigo, assim, se disponibilizou a nos ajudar nessa etapa, que eu acho que é muito importante isso também a gente validar, mas a gente já tem. Inclusive, o Ministério da Saúde, ele autorizou, né, ele reconheceu algumas práticas, muitas delas não porque tinham embasamento científico ainda, porque muitas não têm tantos estudos para respaldar a eficácia e os benefícios com algumas doenças específicas, mas principalmente pela utilidade popular e pela repercussão popular que essas práticas vêm tendo ao longo da história, sabe? Não, eu só queria dizer que eu vou lhe procurar amanhã lá na Policlínica. Você tá... tu tá aqui amanhã? Porra, então na outra terça eu vou lá. Para a gente desenhar mesmo, construir modos possíveis de como a gente fica junto, né? De como a gente integra os modos de cuidado que cada um de nós está disposto a fazer. Só falar um pouco também da questão das críticas, né? Semana passada teve o Congresso, né, Internacional de PICs no Rio de Janeiro, onde foi anunciado, né, pelo ministro, e com isso teve
nas redes sociais e vários documentos oficiais de sociedades, né, de médicos ou não, e de outras profissionais da saúde, se posicionando contra, né, a questão do SUS oferecer as PICs, né. Assim, como a minha formação é a medicina baseada em evidências, né, e eu acredito muito nisso, mas também eu tenho um lado terapeuta, né, e pensando pela prática baseada em evidências, assim, há muito poder em jogo. Dinheiro, né, financiar essas práticas que falam que não tem evidência científica, né? Então, eu vi e li muitas críticas no sentido assim, somos um país rico, de uma saúde rica, que está dando até placebo para a população, né? Então, são críticas muito duras, né? E a gente tem que combater isso com a ciência, né? E trazer as PICs para o modelo biomédico para ver os seus efeitos. No entanto, são práticas milenares, né, dentro das PICs, né, que, por outro lado, estão no mundo inteiro sendo desenvolvidas, aplicadas e tudo mais. Então, eu vejo que há um grande preconceito e a gente tem que combater esse preconceito, né, porque a ciência ela ajuda, mas ela não é divulgada como ela deveria ser. Como o Sistema Único de Saúde deveria proibir a fazer ressonância magnética, raio-x, no primeiro episódio de dor lombar. Porque isso, nas sociedades de ortopedia do mundo inteiro, aboliu essa prática. O médico, quando recebe o paciente com dor lombar no seu primeiro episódio, ele não passa por um exame de imagem. Aqui no Brasil, a primeira coisa que faz é mandar ele fazer um exame de imagem. E aí é muito custo para o Sistema Único de Saúde, né? Então, eu acho que se o mundo inteiro está falando uma coisa e aqui a prática é outra, e a gente está gastando dinheiro do Sistema Único de Saúde, né? Eu vejo que assim, o Sistema Único de Saúde nosso, ele está falido porque não segue claramente as regras do jogo, né, que é baseado em evidências. Se está dando ou não um placebo, mas eu acho que a gente está dando uma atenção, né, como todos falaram aqui, uma atenção que o nosso doente precisa, ou nós mesmos precisamos no dia a dia. Uma abordagem com muito mais cuidado, muito mais humano, né? Eu penso, né, que isso vai ajudar muito mais daqui a alguns anos. A gente vai ter vários benefícios em relação a custo-benefício também, não só em ciências e outras coisas. Nós temos uma outra pergunta aqui para a mesa. Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns pela mesa redonda. Meu nome é Pedrita, sou farmacêutica. Não sou da área de práticas integrativas ou assistência farmacêutica, sou da área de pesquisa, mas eu tenho uma admiração muito grande por quem faz esse trabalho e por quem faz o trabalho de maneira voluntária. Eu acho que é um momento em que todos os profissionais de saúde demonstram à sociedade o que a gente recebeu de conhecimento na universidade pública. É a forma que a gente pode integrar a sociedade e as pessoas que realmente precisam. Minha pergunta é mais voltada para um desconhecimento meu, talvez, mas eu queria entender o fluxo no sentido de como as pessoas chegam, a pessoa que é atendida no NASF por um psicólogo, ela é direcionada para uma determinada prática integrativa, se ela chega ao SERPIC, e ela é reavaliada, se ela pode receber uma outra prática integrativa ou não, e pode ser direcionada a outra prática ou ter mais de uma prática que resolva o seu problema, ansiedade ou depressão. E como vocês estão pensando de sistematizar esses dados, já que muitas dessas práticas não participam de medicina baseada em evidência, e sim muitas vezes no conhecimento popular
de que ela tem eficiência ou não, certo? Se esse conhecimento, se em determinação de porcentagem, análise estatística, isso é voltado na forma de pesquisa científica e que muitas pessoas possam valorizar a fitoterapia, os florais, como um conhecimento popular e como um desenvolvimento e cura de determinadas doenças ou em si. Obrigada. Será que a gente abre também para ela que colocou a mão, assim, levantou a mão? É você, né? Pronto, que aí depois a gente passa para mim. Meu eletromagnetismo. Então, eu quero reafirmar, né, minha gratidão e agradecer por vocês me agradecerem, porque a frequência da gratidão potencializa o que é bom e anula o que não é, né? E é muito bonito e real, né, contemplar tanta gente atravessando esse portal rumo a um sistema holístico de cura, né? E, em se tratando do modelo biomédico, tudo tem um princípio de existir, e as práticas integrativas, elas estão aqui para fortalecer, para potencializar. É a soma no processo da cura. E tem várias coisas que eu gostaria de pontuar, mas, enfim, quero dizer que eu estou muito irradiada, né, e muito agraciada em estar aqui. E... E é, sim, uma vibração coletiva, né? Esse olhar é holístico, né? E quando eu fui convidada para participar de um projeto de extensão, né, na Univasf, eu fui convidada para participar de um projeto de extensão para realizar um cuidado com os servidores. E aí, quando eu cheguei lá, né, eu convidei, né, o menino da faxina, né, fui convidando quem estava disponível ali. E aí eles foram barrados, porque aí uma das coordenadoras falou assim para mim, são eles. E aí eles perceberam que eles não estavam incluídos ali. E aí eu falei, mas quando eu fui convidada para realizar partilhas de cuidado com servidores, e eles são servidores. Eles são terceirizados, mas são servidores, né? Então, eu gostaria que nós pensássemos a respeito disso, né? Como ele colocou, né? Então, eu percebi quanto de ruído, né, há nessa vibração coletiva. E os servidores terceirizados são a base dessa pirâmide, né? E quando eu fiz uma prática com servidores públicos e não os terceirizados, porque há realmente uma separação nisso, né? Eu acho que é pertinente eu tocar nesse assunto. Eu espero que ninguém esteja sentindo desconforto com isso, né? E aí, quando eu fiz uma prática, eu fiz, tá, agora, né, nesse terceiro encontro, eu gostaria que cada um de vocês trouxessem para a sua tela mental um servidor terceirizado. E eles olhavam um para o outro e diziam, vem cá, como é o nome da que fica na recepção? Poxa, como é o nome daquele que fica na portaria, que é tão gentil comigo? Qual é o nome dele? E, gente, percebam o quanto esses servidores terceirizados estão na invisibilidade. Eles também precisam de cuidado, né? E aí, só colocando, eu lancei essa proposta para que os servidores terceirizados também fossem acolhidos, né? Porque eles são a base dessa pirâmide, e a base dessa pirâmide estava na invisibilidade, né? Então, uma célula é bonita, é saudável, porque elas estão de mãos dadas. Um quartzo rosa, micropiramidal, eles estão de mãos dadas. Então, existe uma vibração coletiva, vocês estão entendendo? Então, é importante também olhar para isso. E aí, esse projeto foi aprovado, a proposta foi aprovada dentro desse projeto, mas aí nós priorizamos o SERPIX.
E aí, esse projeto vai ficar para uma terceira fase, né, Josi? A gente está discutindo isso, né? Para que todo mundo, né, seja acolhido, né? E para que essa vibração coletiva seja plena, né? Porque, em primeira instância, são eles quem acolhem os interagentes, porque nós não chamamos nem de paciente, nem de cliente, mas de interagentes. Porque, na medicina vibracional, que é a área onde eu atuo, o que existe é que o interagente, né, a pessoa que é acolhida, ela se desperta como agente do seu processo de cura, né? Então, se você vem encaminhado, né, vivenciando fibromialgia, né, então vamos acolher essa dor, vamos conhecer essa dor. Você está com esse medicamento, mas vamos modular a frequência desse medicamento para que você absorva a terapêutica e não a agressividade desse medicamento, né? E vamos questionar essa dor. E, normalmente, quando a gente olha, né, para essa dor, para essas dores, e fazemos uma relação com a culpa, eles compreendem que a culpa gera o castigo e o castigo gera a dor. E nós não acolhemos a doença, mas acolhemos quem vivencia a doença, né? E, então, é isso. Então, ao longo desses 17 anos, né, quase 18 de estudo e 14 dedicados a essa medicina vibracional, o que eu compreendi é que nós adoecemos quando adormecemos a nossa essência. E tem outra questão. Quanto à validade disso, ano passado, eu apresentei um trabalho no Congrepix, né? Já estou concluindo, viu, gente? No Congrepix, e um oncopediatra me elogiou e tal. Eu falei, que bacana que você leu o meu trabalho. E no dia seguinte, eu encontrei com ele no saguão do hotel, e aí eu fui falar para ele, você valida, né, as crianças do terceiro milênio, essas crianças já nascem com DNA, uma frequência de DNA energético e físico maior, né? Porque na medicina vibracional, falando rapidinho, nós validamos o corpo energético, que é anatomicamente o corpo igual ao corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental também. E aí eu falei, o ciclo de bactérias energética e física não fica muito tempo nessas crianças e a imunidade, a resposta imunológica delas é maior. E ele virou para mim, bactérias energéticas, vírus energético, isso é uma metáfora? E aí eu pensei, meu Deus, eu estou lascada, porque se eu estivesse vivendo essa loucura sozinha, mas eu arrastei ao longo desses 17 anos muita gente, né? E aí, eu fiz o relato com umas 10 práticas, e um mês depois eu recebi a notícia, né, mais de 10 técnicas, né, no trabalho, e um mês depois eu recebi a notícia que meu artigo havia sido publicado. Então, é uma questão de tempo, nós temos muito, né? Agora, tem uma coisa, na medida do possível, nós iremos sim fornecer dados, mas na medida do possível, porque na medicina vibracional existe o que transcende a metafísica, que comunga com o que Alexandre disse. Não há aparelhos físicos para se medirem isso, porque transcende. Só isso, gratidão. Boa noite, meu nome é Carol, e eu vou ser bem objetiva. Eu acho que um dos meus questionamentos é basicamente o que a colega ali colocou, que a Josi falou sobre a questão do fluxo. Pelo que eu entendi, esses pacientes que chegam, eles não vêm por demanda espontânea, né? Vêm encaminhados pelo NASF. Só que eu não entendi como é feito o critério de seleção de cada um deles para a terapia que ele vai fazer, se é por escolha dele ou se é a equipe que escolhe. E o outro, assim, é uma dúvida, na verdade, qual a previsão que vocês têm para divulgar os primeiros resultados? Porque, como acho que foi Rodrigo que falou, que vocês vão fazer uma análise mais voltada para a extensão dos resultados do que para as diferenças entre um método e outro propriamente dito, né? Então, acho que isso é algo bem complexo e me interessou muito. Então, eu quero saber, assim, se vocês têm alguma previsão de quando divulgar esses resultados,
como é que vai ser, aonde vai ser e tudo mais. Só isso. Então, respondendo, tem mais uma? Pronto. Mais alguém? Então, a gente encerra o bloco de perguntas, tá certo, pessoal? Tá. Acho que é mais esclarecer, né? E trazer algumas provocações. O fluxo ele acontece da seguinte maneira: a gente que está dentro dessa equipe que regula, que está com o fluxo, a gente tem um diálogo permanente com os profissionais do NASF. Então, a gente se encontra, a gente conversa por outros meios, né? E aí o critério é um critério clínico também. Os profissionais da atenção primária, por mais que não tenham uma aproximação com determinada prática, a gente tem um manual, assim, digamos, um glossário, que nos ajuda a identificar quais são o que é aquela prática, né? Alguma identificação daquela prática, de por que é que ela vai servir mais. Então, a gente vai sempre dialogando e aí a gente conta com a ajuda dos terapeutas, tá? Para fazer isso. Como a gente está sempre se encontrando e quando surge a vaga, ela surge de uma maneira expansiva, né? São muitas vagas, porque a gente vai trabalhando com ofertas, né? E aí a gente divide, por exemplo, vagas mais expressivas, como o grupo de movimento, o grupo de bioenergética, que são práticas mais corporais. A gente inclui práticas mais meditativas, e assim a gente vai separando, de acordo com a necessidade do seu usuário. Quando ele chega para a gente, ele já chega com o encaminhamento prévio do profissional do NASF. Quando ele tem alguma dúvida, ele chega para a gente e diz: olha, eu estou em dúvida, a história do meu usuário é essa, e isso vai facilitando para que a gente integre esse usuário, para que ele comece a chegar no nosso serviço. Porque a partir das demandas dele, a partir da necessidade de saúde, a partir da história do processo de saúde dele, a gente vai conseguindo junto traçar planos terapêuticos em conjunto. Né? Quando ele chega para a gente, ele já chega com encaminhamento. A gente tem um direcionamento. Né? E uma vez eu lembro que a gente perguntou à Jaque, me diz mais ou menos como é para a gente ir direcionando. Ela nos deu a oportunidade de identificar como é que era a prática, mas a gente ia percebendo que muitas práticas tinham um propósito muito parecido, né, que era cuidar do outro de maneira integral, que era atingir esse outro e cuidar desse outro integralmente a partir de suas necessidades. Então, isso para a gente foi sanando, digamos assim, quando a gente foi pela experiência mesmo. Quando esse usuário, né, que a gente chama assim, chega para a gente e, de repente, o terapeuta, junto com ele, começa a perceber que uma outra prática, por exemplo, mais expressiva, uma outra prática como a cromoterapia pode ser melhor, ele faz a migração, o encaminhamento desse usuário para essa outra prática. O fluxo ele acontece muito do contato. Né? A gente vai conseguindo um contato. Nós não temos um CISREG, que é o sistema de regulação. A gente não tem essa regulação no computador, num sistema ainda, e aí isso facilita até para a gente, né? A gente acha que dificulta, mas não, porque isso faz com que a gente tenha a necessidade de estar perto dos profissionais do NASF, escutando as histórias daquelas pessoas, para que os encaminhamentos, os atendimentos não se dêem de forma arbitrária. Eu tenho essa vaga, vou colocar aqui na vaga que eu tenho. Não é feito dessa maneira. Né? A gente vai conseguindo dialogar sempre na mediação entre terapeutas, entre policlínica e entre usuários, a partir das necessidades de saúde dele. Quando surge a vaga, por exemplo, 4 vagas para reiki, né? A gente se encontra, a gente divide essas vagas a partir da necessidade desse usuário, e aí eles vão contando a história. Olha, o usuário, eu acredito que ele vai se beneficiar, porque a história dele é essa, e a gente vai perguntando ao terapeuta, né, para ter esse feeling também terapêutico dos dois. Né, a gente fica mediando muito essa relação. Então, o fluxo, de maneira mais destrinchada, ele acontece assim, mediando, regulando, mas interagindo. NASF com policlínica, com terapeutas do SERPIX. Acho que em relação à espera dos dados, professor. Em relação à pesquisa, a questão dos instrumentos, né, a gente optou por trabalhar com questionários validados, né, para aquela doença e para o desfecho em si, né, como a depressão, qualidade de vida e as questões de auto-relato, né, de pequenos transtornos mentais. A gente não tem condições hoje de fazer uma
uma avaliação mais invasiva, como algum exame laboratorial, né, de serotonina, 5-HTP, que são precursores aí da depressão, né, pelo lado químico, devido à crise que está no sistema de pesquisa no país, né. Mas, mesmo assim, a gente vai trabalhando com o que pode, até onde podemos, né. Mas são questionários totalmente validados, né, para determinada doença e desfecho. A questão da análise de dados, né, a gente vai comparar assim entre os grupos, né, controle e o experimental, e entre as terapias, né, quem fez reiki com TRE, análise bioenergética, a gente também vai fazer essa análise estatisticamente, né. Outra coisa que também a gente está assim, tomando nota e fazendo, né, são os prontuários, né, que são os relatos dos pacientes, né. É subjetivo, mas aí entra em série de casos, uma análise mais qualitativa, né, mas todos os relatos a gente está registrando para poder usar como uma fonte de dados também. Só para complementar, os encaminhamentos eles não vêm somente de psicólogos dos NASFs, ele vem de qualquer profissional da saúde, por entender que os profissionais da saúde, que o trabalho em equipe potencializa isso, né, facilita também para a gente, né, para o entendimento, para a compreensão mais integral do usuário. Para complementar também, é importante isso, Pedrita, porque assim, até para as meninas, na última reunião que a gente teve, as meninas disseram, o pessoal do Fluxo, né, a equipe do Fluxo, que para eles também está sendo um momento de aprendizagem, porque assim, muitos desconhecem, a maioria dos estudantes, como eu comentei anteriormente, a gente não tem uma formação na graduação. Então, tem essa lacuna muito grande, né, com os voluntários, né, que hoje estão no projeto. Então, eles estão muito pesquisando. Sara mesmo, eu lembro, Sara e Josi comentando que quando surgiam dúvidas dos profissionais, porque eles se reúnem, a equipe de Fluxo se reúne com os profissionais do NASF, da atenção básica, que vão referenciar os usuários para o SERPIX, eles sempre debatem, discutem sobre algumas práticas. A ideia, a proposta é que a gente possa fazer eles vivenciarem um pouco dessa prática, inclusive o espaço do SERPIX já foi aberto para qualquer profissional que tenha interesse em participar, em realmente sentir, em presenciar as práticas. Eles estão, o SERPIX está de portas abertas para atendê-los. E é bem isso, as meninas estão também, todos nós, na verdade, estamos em processo de aprendizagem. Porque, por exemplo, o professor Alexandre, ele tem domínio na parte de bioenergética, mas eu acho que de vibracional, na parte vibracional, de medicina vibracional, não necessariamente. Eu confesso que eu só tenho domínio, na verdade, domínio não, assim, minha ênfase maior em fitoterapia, porque eu já estudei sobre isso, meu mestrado foi na área e tal, mas todos nós, assim, realmente estamos aprendendo juntos, né? E aí, os terapeutas, né, um às vezes desconhece a terapia do outro, então está sendo importante esse movimento em grupo para a gente aprender um pouquinho, descobrir um pouquinho a outra terapia. E para nós, né, profissionais, e para as meninas estudantes, mais ainda porque estimula para que elas sempre estejam lá procurando artigos para ler, para tentar se embasar mais um pouquinho sobre as práticas. É isso. Obrigado, né? Nós que nós que agradecemos a presença de vocês todos, o aceite, o convite, né? Muito obrigado por estar desenvolvendo uma coisa pioneira, inovadora, iniciando, agregando, né? Convergindo um monte de gente, tendo mais voluntários a estarem participando da proposta, na medida que os couberem. E agradecer a vocês realmente, de fato, por participarem, dizer que essa é uma iniciativa primária, apesar de ser a segunda jornada, a primeira que a gente traz esse contato mais aproximado, e fica o canal, obviamente, aberto, e os apoios também abertos, para a gente continuar discutindo também, como o Carol falou, a forma de gestão disso tudo, que é onde a gente está, do lugar que a gente está, de como insere, como não insere, como vai, que espaço tem,
como a gente pode propor. Esse é um espaço que está franqueado para a gente sempre estar propondo a divulgação do trabalho do Serpix, que a gente acredita ser bastante promissor para a nossa região, pelo contexto todo que ela tem, que vocês apresentaram muito bem. Então, obrigado a vocês. E queria deixar já o convite, né, agradecer, repetir, nós estamos transmitindo aí ainda, fazendo a gravação das mesas, depois vai ficar disponibilizado para também vocês, palestrantes, terem acesso, pela nossa unidade de telesaúde, ali pelo professor Venâncio, dando os pulos deles aí da transmissão, e convidar para a palestra de encerramento desse dia de hoje, que é do professor Elinando, que vai nos falar e convidar vocês também para participarem dessa palestra, que vai falar da integração ensino, pesquisa e serviço, resultados para o sertão brasileiro, e trouxe para a gente